Olá, vamos dar início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um tema que é a economia de Francisco. Existe uma iniciativa do Papa, né, que está reunindo movimentos sociais, especialistas renomados, para discutir. Era para ser em março e o coronavírus jogou para novembro um encontro mundial para tratar de um novo desenho da economia. Para entender melhor essa proposta do Papa Francisco, né, e fazer uma discussão sobre isso e ajudar a todos nós a compreender melhor do que se trata, nós convidamos duas pessoas muito especiais que eu vou apresentar para vocês agora. O Célio Turino, muito obrigado por estar aqui, Célio. Eu que agradeço o convite. O Célio, ele atua há mais de 30 anos junto a movimentos sociais e culturais. Ele ocupou vários cargos públicos, ele foi secretário municipal de Cultura de Campinas, diretor do Departamento de Programas e Lazer na Secretaria de Esportes de São Paulo, foi secretário da Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, responsável pela criação daqueles 2.500 pontos de cultura no Brasil que tanto mexeram com a nossa cultura brasileira e permitiram aflorar uma riqueza que era desconhecida. E contamos também com o Ladislau Dobor. O Ladislau é doutor em Economia, é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem experiências nas áreas de administração e economia e atua nos temas da mudança tecnológica, da economia dos recursos humanos, da economia regional e urbana, planejamento educacional e economia internacional. Ultimamente ele tem tratado do tema da desigualdade, já publicou cerca de 40 livros, é uma pessoa referência para todos nós na discussão dos novos paradigmas e no entendimento do que está se passando hoje. Muito obrigado também por estar aqui, né? E eu vou perguntar, como todo mundo perguntaria, que negócio é esse de economia de Francisco? Vocês podem ajudar a esclarecer isso? Vai começar? Olha, tem um negócio elementar, que a economia que a gente tem hoje, tal como está funcionando, justamente não está funcionando. Ela está baseada numa visão básica que é o seguinte: você enriquecer os mais pobres, o pobre consome e some essa riqueza. Você enriquecer os mais ricos, o mais rico vai investir, investindo vai gerar empregos, vai gerar atividade, vai gerar mais riqueza, né? Isso que a gente herdou e parece que se segura, tanto assim que durou 40 anos essa narrativa, né? O que está acontecendo hoje é a chamada financiarização, né? Quer dizer, o capitalismo mudou. O capitalismo que a gente conhecia, por exemplo, uma pessoa investe numa fábrica de sapato, é um capitalista, ele vai produzir sapato, vai comprar máquinas, vai gerar emprego e vai pagar imposto, né? Então, essa coisa funcionava. A gente brigava porque está explorando os trabalhadores, etc. Aí dava-se a contradição. Mas, basicamente, você tinha um processo produtivo que se desenvolvia. Hoje, rende mais você fazer aplicações financeiras em vez de investimento produtivo. Então, as grandes fortunas estão girando nos bancos, nas holdings financeiras de diversos tipos, né? Estão girando no paraísos fiscais. Tem uma mudança radical, se gerou o que se chama hoje o capitalismo extrativo, né? Então, esse sistema está baseado em gerar austeridade na base, só que a austeridade na base, ela reduz o consumo da população. Reduzindo o consumo, as empresas não têm para quem vender. O que é austeridade na base, Ladislau?
Austeridade na base é o seguinte, é você aplicar o que tem sido aplicado no Brasil. Você ferra a população através do teto de gastos que prejudica o SUS, a educação, etc. Você ferra os velhinhos através da lei da Previdência. Enfim, um conjunto de elementos. Você reduz dinheiro para o Bolsa Família. Ou seja, a massa da população é o principal fator de dinamização da economia. Né? Quer dizer, o consumo das famílias representa cerca de 2/3 da força do motor da economia. Quando você reduz essa capacidade, como fizeram, as empresas não têm para quem vender e desempregam. Né? Então você gera um travamento do consumo das famílias, você gera um travamento da atividade produtiva. No Brasil, as empresas estão trabalhando com menos de 70% da capacidade. Né? Tem um empresário simpático, né? Ele diz, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, essa é a lógica. E quando você passa a ter menos demanda da população e menos atividade empresarial, você gera menos impostos para o governo. E o resultado é um déficit do governo. Então, a ideia da austeridade terminou travando o consumo das famílias, travando a atividade empresarial e travando a capacidade de investimento do Estado. Né? Então, trava-se o motor. A constatação disso no planeta todo vem através de um conjunto de gente, como, entre outros, os que estão, boa parte dos que estão convidados aí para a reunião do Papa Francisco. Né? É aí que entra a economia de Francisco, né? No chamado que o Papa Francisco faz, ele fala de realmar a economia. Realmar, uma economia com alma. Sim. Porque essa economia financeirizada, ela perdeu a alma. É uma vida econômica alienada, né? Em que o sentido é o da acumulação e da exploração. Ocorre que tem uma contradição fundamental aí. Nós vivemos num sistema econômico baseado na ideia da exploração ilimitada e da acumulação ilimitada. Tanto agora os bilionários, daqui a pouco vamos ter trilionários, né? Eu lembro disso quando eu li a história do Tio Patinhas, né? Quaquilhões e não sei o que, é uma abstração total, né? E que, na verdade, ela rompe com qualquer possibilidade de convívio social, né? E ela é contraditória num simples fato de que nós vivemos num planeta finito. Ele tem dimensões conhecidas, conhecíveis também, ele tem recursos limitados e não é possível um sistema baseado na acumulação ilimitada subsistir numa situação dessa. A referência a Francisco é a São Francisco de Assis. O jovem, né, que na Idade Média, ele foi filho de um burguês, de um homem rico, na cidade de Assis, na Itália, isso no século XIII, que ele vai para as cruzadas, ele vê todos os horrores da guerra e da destruição, ele toma contato com a pobreza, que na Idade Média havia os burgos, no burgo eram os burgueses, né, que deu origem ao burguês, né, e era no entorno que tinha pobreza, ele não conhecia diretamente essa miséria. Ele conheceu quando foi às cruzadas. Aí ele volta e ele se despoja, inclusive, das vestes que ele tinha, não é? Quem quiser conhecer, tem um filme do Franco Zeffirelli, dos anos 60, Irmão Sol e Irmã Lua. E aí ele passa a ter uma vida dedicada aos pobres e, junto com eles, muitos jovens entraram nesse processo, inclusive uma jovem também de família rica, a Clara, que depois se torna Santa Clara de Assis, e eles começam a construir uma nova filosofia de vida e de relações econômicas. O Congresso Economia de Francisco é exatamente para propor essas novas relações baseadas na cooperação, no respeito ao próximo, na empatia, né? Praticamente essa economia sem alma, ela não tem empatia nenhuma com os nossos semelhantes, né? E é um chamado que o Papa fez a partir de março do ano passado, principalmente aos jovens, aqueles com menos de 35 anos,
jovens empreendedores, estudantes, acadêmicos e também transformadores sociais. Estarão reunidas em Assis entre 2.000 e um pouco mais de jovens, né? E dos quais 150 do Brasil. A maior bancada fora da Itália é a do Brasil. E agora o evento seria no final de março, ele foi transferido para novembro, de 20 a 22 de novembro, exatamente em função do coronavírus. Então, nessa semana, nós estamos na fase da remarcação de passagens, mas está... Sério, antes de perguntar para o Ladislau o que tem dentro dessa proposta da economia de Francisco, né, eu queria fazer uma pergunta assim, que eu acho que muita gente tem. Por que o Papa está se metendo nisso? E por que só tem jovens que estão sendo convidados? Há também um outro evento que foi marcado, até muito em função da demanda do Brasil, que é o Congresso Economia de Francisco para os jovens com mais de 35 anos, na cidade de Perugia, que é ao lado, fica a 28 quilômetros de Assis, né? E nós, do Brasil, também organizamos um seminário com as experiências brasileiras, em conjunto com a Universidade de Perugia, que vai acontecer 2 dias antes do Congresso, sistematizando todas elas. Ladislau vai falar, Eduardo Suplicy, várias outras pessoas envolvidas em experiências que nós queremos jogar luzes a elas, até como referências para o Congresso, né? Para compreender esse envolvimento do Papa, aqui a gente voltar um pouco à encíclica Laudato Si, que é Louvado Seja, que também é baseada em São Francisco de Assis, né? Laudato Si, Louvado Seja, que é o canto das criaturas, tem a Louvado Seja. E na Laudato Si, ele define muito da dimensão do pontificado dele, que é dessa reconexão da vida humana com a comunidade da vida no planeta, com a vida dos demais seres, né? O respeito ao planeta, o cuidado com a casa comum. Mas esse cuidado com a casa comum, que é o planeta Terra, ele remete à economia, que é a administração da casa comum, né? Então é nesse sentido que vem agora a economia de Francisco. E tem mais um outro ponto que fecha esse triângulo, que é então o ambiente, a economia e a educação. O Papa Francisco chamou também o Pacto Educativo Global, está marcado para 14 de maio, também foi transferido, nós que estamos na organização dele também, do Pacto aqui no Brasil, foi transferido para 15 de outubro, por coincidência o Dia do Professor aqui no Brasil, que ele vai fazer o lançamento desse pacto. Aí fecha esse tripé, porque é a educação, o cuidado com a casa, né, e a economia que faz essa administração da casa comum, né? E é muito essa ideia de que eu tive algumas vezes com o Papa, né? Assim, tive a oportunidade, ele chamou para dar uma palestra lá, isso em 2015, depois foi chamando para algumas outras vezes. E deu para ver que ele tem um senso de urgência histórica, tanto que ele age muito rápido, ele lança as ideias e vai fazendo. É uma percepção que, pelo menos que eu tenho em relação ao Papa Francisco, que é essa de que ele é seguramente a liderança não só de uma religião e não só espiritual, como também para o mundo, né? Acho que mais bem localizado em termos de perceber essa dimensão das emergências históricas, que agora, com as mudanças climáticas, isso fica muito claro também, né? Mas não, então, me conta aí, quer dizer, nós estamos com uma nova proposta de economia sendo engendrada, é isso? Ou é uma crítica ao modelo financiarizado e ponto? Como você vê isso? Olha, eu acho que o modelo financiarizado, ele deformou todo o processo, né, de desenvolvimento nos últimos 40 anos, que a gente chamou de neoliberalismo, né, que ele está essencialmente puxando os recursos para uma minoria financeira improdutiva. Isso gerou essa coisa
que é completamente absurda. Nós temos no Brasil 6 famílias que têm mais patrimônio do que a metade mais pobre da população, né? No nível mundial são 26 famílias que têm mais do que a metade mais pobre da população mundial. Quer dizer, essa coisa simplesmente não funciona, né? Eu uso o exemplo, as pessoas não sabem o que é um bilionário, né? Um bilionário, se ele faz não trabalhar, produzir coisa porque é trabalhoso, né? Mas ele faz uma aplicação financeira, que é no computador, certo? De 1 bilhão, que tem só 1 bilhãozinho, ele passa a ganhar 137 mil ao dia, certo? Essa é uma aplicação de 1 bilhãozinho, né? A 5% ao ano. Então, na realidade, os ganhos financeiros, em finanças internacionalmente, se chama snowball effect, é feito bola de neve. Quanto mais você engorda, mais rapidamente você engorda. E que está gerando essa desigualdade. Isso, obviamente, não funciona, porque os recursos não estão sendo direcionados para onde são necessários. E o para onde são necessários é o elemento essencial, né, da discussão do Papa, é que a economia tem que servir a nós, e não nós servimos à economia. Então, essa inversão está se dando em torno de todo um acúmulo recente e forte, né? Quer dizer, quando a gente aprovou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, Agenda 2030, você basicamente está buscando uma economia que seja viável em termos econômicos, mas socialmente justa e ambientalmente sustentável, porque senão não funciona, certo? E, em termos de fazer isso funcionar, você tem que ter um equilíbrio entre o Estado, porque atividades públicas asseguram a saúde, educação, segurança, todas essas coisas, as atividades empresariais, produção de coisas, certo? E as organizações da sociedade civil. Porque se a sociedade civil não está organizada para controlar tanto o Estado como as empresas, você que trabalhou com a Bong e com essas coisas, sabe perfeitamente. Você pode ter, como na Índia, né, um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, população fragmentada não apita nada, certo? Então ela tem que estar estruturada, né? Você vai encontrar isso hoje, pega a Suécia, onde o sueco médio participa de 4 organizações comunitárias. Então você tem um sistema de rédea curta em que, do ponto de vista político, a sociedade está suficientemente organizada para exigir determinados comportamentos das empresas e do Estado, né? Então, portanto, tem o tripé dos objetivos, né, que é o social, o ambiental e o econômico, e o tripé da organização, né, que é o Estado, as empresas e a sociedade civil. Então, de certa maneira, a gente passou a entender de que se trata, né? É uma visão a serviço da humanidade. Agora, o que o Célio estava levantando, né, é que esse negócio está estourando simplesmente, né? Nós estamos chegando a 8 bilhões de habitantes, né? Quando nasceu meu pai, que era no início do século, quer dizer, não é pré-história, ela é meu pai, nós éramos 1,5 bilhão. Hoje somos quase 8 bilhões e 80 milhões a mais. Todo mundo querendo consumir mais e as empresas agarrando coisa, arrancando florestas, liquidando a vida nos mares, etc. Esse negócio não está funcionando. Quer dizer, nós estamos diante de um desafio planetário, né? Isso explica, né, que quando o Papa disse nós precisamos de uma outra economia, uma mensagem dessa chega num momento que no mundo a tomada de consciência, que nós temos que deslocar radicalmente nossas visões, estava amadurecendo, né? Você teve praticamente de imediato, né, aderiu o Joseph Stiglitz, né, para quem não conhece, é um Nobel de Economia, foi economista-chefe do Banco Mundial, enfim. Você tem Vandana Shiva da Índia, todo o movimento ambientalista. Você tem Amartya Sen, o criador do sistema moderno, do que temos de sistema moderno de contabilidade em economia. Você tem Jeffrey Sachs, outro Nobel de Economia, que era bem direitoso, né? Enfim, que de repente... Ou seja, muita gente, que é do que a gente chama do lado de lá, né? Começou a entender que esse negócio está indo para o brejo. E muito rapidamente, porque nós estamos destruindo o planeta para proveito de uma minoria. Esse negócio não funciona, né? Então, Sérgio, nós temos aqui um tema que é apaixonante para mim, que é o seguinte: a gente já tem
uma série, vamos dizer assim, de experimentações que podem mostrar um outro desenho de uma outra economia. Você pega, por exemplo, o Brasil, a quantidade de experimentos de economia solidária que foram mapeados, enfim, tem novidade e tem possibilidade. Mas não acontece, fica na franja, porque tem uma hegemonia que se impõe e abafa essas novidades, né? Quer dizer, como é que pode pensar a economia sem pensar política? Exato. Bom, só remetendo ainda à questão da economia de Francisco. Ela nos remete a essa concepção mais comunitária, mais na relação interpessoal, que, por exemplo, se dá em se privilegiar uma compra do comerciante local, ou de um produto em que uma agricultura urbana ou próxima das cidades, em que se conhece quem está produzindo aquele alimento. Outro dia, próximo à minha casa, moro na Moca. Moca é um bairro um pouco conservador, mas tem coisas muito interessantes e comunitárias, né? E até porque ela vem de uma origem operária. E as grandes greves do início do século XX foram lá na Moca. Ela abriu uma loja de roupas, assim, ela que faz as roupas. E ela colocou um cabideiro na entrada da loja: doe o que você não precisa e pegue à vontade. Isso está criando um movimento. Então é uma relação muito mais... Eu nem conheço a dona da loja, eu já deixei roupa ali, mas ainda não fui cumprimentá-la. Eu quero ir lá para cumprimentá-la. Veja, então é um tipo de geração de movimento social, de troca de economia, que ele traz de volta o afeto, e aí ele remete a essas economias solidárias, economia do cuidado, economia da reciprocidade, do bem viver. Aí ele remete também ao feminino. Tanto que aqui no Brasil nós vamos levar para o Congresso em Assis para que o movimento seja economia de Francisco e Clara. Por causa dessa dimensão feminina. Enquanto o masculino, né, não é o homem e mulher, né, é esse elemento masculino, unidirecional, né, assertivo, ali, pá, aquela reta, né, linear, né, isso determinou muito da economia ao longo desses milênios, né. A economia feminina, ela é mais circular, né, remete ao cuidado, remete a processos de colaboração. E é bom fazer essa integração, né? Tudo isso nós estamos querendo levar, nós até realizamos em novembro o encontro da Economia de Francisco, que foi aqui na PUC, no Tuca, né? Com umas 500 pessoas aproximadamente do Brasil todo e todo autogestionado, e em que nós estamos buscando sistematizar essas experiências, como as experiências da articulação do semiárido, né? Que levou a construção de 1 milhão de cisternas, né, em uma engenharia comunitária, né, permitindo que as pessoas tivessem água, né, pegassem a água da chuva, isso quem mora no campo, tudo mais. A agroecologia, hoje o MST, o pessoal às vezes quando remete ao MST, pensa em ocupação de terra, né, mas tem que ocupar a terra que está devoluta, que não produz, e para produzir comida saudável, né? Hoje o MST é o maior produtor de alimentos orgânicos da América Latina, né? 14 mil toneladas de arroz orgânico produzidos pelas cooperativas do MST. Então, quisemos jogar a luz para isso, para essas experiências de banco comunitário, banco local, de economia solidária, né? E também outras que o Brasil tem mesmo em políticas públicas, como orçamento participativo, a proposta do Suplicy, que às vezes as pessoas ao longo dos anos, né, às vezes até torciam o Suplicy a falar, já vai falar de renda mínima, né? Hoje é uma proposta muito atual e necessária. Nós entendemos que até uma base para a economia de Francisco é a renda básica da cidadania, né? Que ele já fala disso há 20 anos, né? E que muita gente agora está percebendo essa necessidade. E também, aí indo para o que você colocou, né? Isso remete à discussão da democracia. Na carta de Francisco e Clara, que nós preparamos, vamos entregar ao Papa, a gente tem uma parte em que nós
tratamos dessa questão da democracia, de novos processos colaborativos de decisão. Não dá para pensar só na democracia liberal, formal, né? Mas em outras formas de tomada de decisão, né? Que praticamente está destroçada com essa hiperconcentração, né? Não, nem no tempo do Egito dos faraós, acho que havia tanta concentração quanto hoje, né? A gente conseguiu ser melhor do que os faraós. Porque é uma coisa assim. Bom, mas então vocês estão dizendo que é possível dar passos no sentido desse tipo de economia, ainda dentro desse modelo capitalista, é isso? Oswaldo. Olha, Deus sabe, né? Estou falando da economia de Francisco, mas na realidade o sistema está mudando. Eu trabalho com um outro modo de produção, né? Eu tenho um ensaio que chama Além do Capitalismo. Eu acho que a mudança é sistêmica. Eu acho que a mudança é tão profunda da era industrial para a era do conhecimento, como foi a passagem da era da agricultura para a era da indústria, né? Nós estamos entrando em outro sistema. Então, isso é importante porque a gente pode pensar, digamos, não, economia de Francisco, coisinha de pobre, bonitinha e tal, mas economia real é aquele negócio. Isso é não entender como estão evoluindo as coisas. Hoje, o principal fator de produção não é força de trabalho, não é matéria-prima, é a criatividade, certo? São as ideias, é a tecnologia. As ideias, como é que funcionam? As ideias funcionam um passando para o outro. A construção de ideias funciona por sistemas colaborativos, certo? Todo esse negócio da Apple, nada disso existiria sem as pesquisas do transistor, da placa-mãe, até da telinha que se mexe com o dedo. Tudo isso é desenvolvido por sistemas públicos interuniversitários que desenvolveram. Hoje nós estamos com a ameaça do coronavírus. Todos os laboratórios do mundo estão trabalhando de maneira colaborativa, vendo quem consegue descobrir o quê. Imagina um laboratório vai descobrir uma vacina e diz, não, eu seguro, vou patentear e está um desastre planetário. Então, na realidade, quando a gente evolui para a sociedade do conhecimento, tem uma mudança profunda na racionalidade. Nós temos um livro básico, como o Economics, que você conhece, né? Mostra centenas de exemplos de maior produtividade quando se gera sistema de colaboração e não sistema de competição, né? Tem outra transformação muito profunda que é o seguinte: a gente achava que a economia é agricultura, indústria, essa coisa. Bom, continua, mas em grande parte está automatizado, está, enfim, a produção de massa. Onde está se concentrando a atividade econômica hoje? É saúde, educação, cultura, segurança, enfim, conjunto das áreas de organização social, né? Quer dizer, você pode pegar umas roupas, uns tênis, produzir na Indonésia e pôr nas gôndolas aqui no Brasil. Você não faz isso com saúde. Entende? Então, na medida em que hoje as principais atividades da economia migraram para atividade densa em conhecimento e em grande parte ligadas a atividades humanas, a educação tem que chegar a cada criança, né? A saúde tem que chegar a cada família. Isso gera uma coisa que você trabalhou, Silvio, que é a economia de proximidade, né? Que são velhas discussões. Isso funciona é olhar a Europa, é olhar a China, é olhar o Canadá. Você tem uma descentralização profunda dos sistemas econômicos, resgata a vizinhança e o conhecimento direto e a economia circular que o Célio menciona, e constrói uma outra dinâmica de organização em que o político se junta à economia. E, de certa maneira, se muda o conceito de democracia. Democracia não é só votar uma vez a cada 2, a cada 4 anos. É você resgatar o controle sobre a tua própria vida na comunidade, né? Nas diversas dimensões econômicas. Eu vou polemizar com você, Disso. porque eu acho que esse espaço do colaborativo era do século passado. Agora, com essa globalização, a austeridade da globalização se impondo por sobre os países, como é que fica esse espaço colaborativo? Eu queria, inclusive, trazer essa questão de outro ângulo, né? Que é
que é o seguinte: nós temos de fato alternativas, nós temos experimentos, mas nós temos um poder acachapante que está se impondo. Essa iniciativa está com cara de Fórum Social Mundial. Quer dizer, nesse sentido de que levanta a bola para uma utopia, mas não tem uma correspondência política, porque o plano de decisão disso ainda é nacional, não é? Em termos. Bom, primeiro ela tem outro grau de chamada, né? Acho que tem a compreensão. Aí, independente da questão religiosa, né? Mas a dimensão do Papa, ele sabe usar essa dimensão política da autoridade dele enquanto uma referência que vai além da religião católica e ele vai estar usando nesse sentido. O Congresso também, ele é um ponto de partida, não de chegada. Por exemplo, aqui no Brasil nós formamos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. Aí o nosso planejamento seria pós-Assis, mas agora vai ser pré-Assis. Retomarmos as associações de socorro mútuo. O povo brasileiro está desvalido, está abandonado. E é preciso que ele se socorra. Isso é a experiência dos anarquistas, também da doutrina social da Igreja, final do século XIX, começo do século XX. Depois, com o estado de bem-estar social, entre aspas, acabou se esvaziando da necessidade desse socorro para um velório, para uma família que alguém ficava doente, né? Que, sobretudo os anarquistas e os imigrantes, isso floresceu muito aqui pelas Américas, né? Também experiências de troca do comum, praças de ofícios, em que as pessoas possam voltar a consertar um eletrodoméstico para não ter desperdício. Um médico pode doar 4 horas do seu trabalho de médico nessa praça e também receber ali em termos de horas, sem circulação de dinheiro externo, né? Mas ele possa ter um serviço de jardinagem, um serviço de reparo, de encanador, aí vai trocando, né? Que aí é a ação da economia de Francisco e Clara, chegando na população que está desamparada, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, e é nosso objetivo questionar, sim, esse modelo capitalista, não é? Claro que na sua dimensão neoliberal, como ponto central, mas é questionar a chave desse modelo, que é baseada na ideia da acumulação e da exploração, né? Na exploração, ela remete ao extrativismo, não tem só a exploração do ser humano pelo ser humano, é do ser humano em relação ao extrativismo o grande subsídio é o planeta que dá, né? Ele é como uma fonte inesgotável de recursos, né? Então aí você quebra essa chave. As mudanças climáticas, elas colocam essa questão em xeque desse modelo e também agora esses vírus todos, né, que vão sendo disseminados, né, essas pandemias, né, que agora a gente está vendo um exemplo, mas logo virão outros, né? É um cenário de discussão, inclusive, de como nós pretendemos a continuidade da humanidade no planeta, né? Sérgio, você está falando que a Igreja Católica vai voltar para as bases? Porque teve um momento em que as comunidades eclesiais de base foram muito importantes para a estruturação de toda a luta pela democracia. Deus queira que seja, né? Assim, né? E agora você está falando assim, olha, nós vamos criar socorro mútuo, fundos de socorro mútuo. Isso tem que ser no território. É no território. E a igreja vai estar metida nisso? Olha, eu não sou da igreja, né? Sou historiador, que minha aproximação, inclusive, com o Papa, ela se deu de uma forma totalmente diferente, pelos pontos de cultura. Eu saí do governo de 2010, né, do Brasil, e comecei a disseminar essa ideia pela América Latina. E um dos lugares que prosperou muito foi na Argentina. E o Papa, antes de ser Papa, ele tinha um programa chamado Escolas de Vizinhos, que era exatamente nessa linha, e ele conheceu os pontos de cultura aí, sem nos conhecermos. Depois é que
eles é que me chamaram para lá. Então, do ponto de vista do Papa Francisco, isso eu posso dizer que é a exceção. Por exemplo, ele tão logo assumiu como Papa, né? Ele, se você pegar a foto da posse dele, né? Nem sei se o termo é esse, posse, mas enfim, de quando ele assume como Papa, tá ele ao lado de duas únicas pessoas do lado dele. É um professor com jaleco branco de professor e um cartoneiro. E eles não falaram nada, né? Um cartoneiro, um catador de reciclados. Mas ele trabalha muito por essas mensagens simbólicas, né? Que ele queria marcar o pontificado pela relação com os excluídos e pela educação. Aí ele criou um programa que vem de um método que ele já desenvolve, que é o das jornadas da cidadania, se você quiser eu até explico mais adiante, e que é chamado Escolas Ocorrentes, Escolas do Encontro, né? Em latim, Escolas Ocorrentes. Esse programa é um braço de uma ação que o Papa vai desenvolvendo nesses vários campos, no campo universitário, das artes, da educação, né, da tecnologia, e tem feito uma série de ações. A nossa vinculação, inclusive, nesses processos é isso. Para você ter uma ideia, a sede mundial do Escolas Ocorrentes, eles têm uma sedezinha lá no Vaticano, mas a sede mundial é numa favela, que é na Vila 31. Quem assistiu o filme Dois Papas vai ver aquela favela, ela existe, ela é muito fundamental no processo de construção e do pensamento do Papa Francisco, do Bergoglio, e é lá que funciona a sede mundial do Escolas Ocorrentes, dentro de uma favela. Então é essa sinalização, sim, daí das bases, né, que vai estabelecendo. Sabe que na Argentina, eu acabei estudando isso, né, até por um livro novo que eu estou lançando aí, e eu fiz um capítulo sobre isso. Eu não tinha ideia. Aqui no Brasil a gente fala da teologia da libertação. Lá eles tinham um movimento chamado curas, né, padres terceiro-mundistas, né? E nos anos 70 havia perto de 10 mil padres na Argentina. 3 mil decidiram viver em favelas. Eram chamados padres vileiros. E aí também é uma história. Quem vê o filme lá, Os Dois Papas, vê alguns padres vileiros. Isso tem um impacto na vida do Papa Francisco e de algo que ele considera que errou. E eu diria que hoje a vida toda dele é um processo de penitência muito profunda e desse vínculo com as bases, né? Então, para entender um pouco o que se pretende, é isso mesmo. E em novembro vai acontecer o quê? Olha, vai ter a discussão dos jovens, vai ter o evento paralelo que a gente está organizando em Perúdia, né, que o Celo mencionou. Eu vejo essencialmente como um espaço de reverberação, né, de discussão. Como vem gente de vários países, por exemplo, aqui no Brasil, os vários eventos que a gente está organizando, a discussão que está se dando em várias cidades, vários meios, tudo isso aí está gerando um espaço de discussão. Precisamos de outra economia. Certo? Eu queria lembrar um negócio básico, né? Você pega no mundo os 85 trilhões de dólares que representam o PIB, o volume de bens e serviços que a gente produz no mundo. Por ano. Isso representa, o que a gente produz hoje, 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Ou seja, nós não precisamos ter miséria. Nós temos 850 milhões de pessoas passando fome. Só de cereais, só de grãos, a gente produz mais de 1 quilo por pessoa por dia. Certo? Quer dizer, é absurdo ter os tipos, o problema da destruição ambiental. Quer dizer, a gente está retirando da natureza muito mais do que a capacidade de recomposição. Como ficam as próximas gerações, né? Então, para mim, é um momento de você colocar os grandes desafios estruturais, né? Porque então, por enquanto, de repente, bom, no Brasil é o PIBinho, né, que chama hoje, né? Nem isso, né? Certo? Mas esse negócio de só aumentar o PIB, o ritmo, sem pensar o que a gente está produzindo, que impactos para a natureza e para quem, certo? Isso não faz o mínimo sentido, né?
Eu acho que o sucesso de levantar a bola dessa maneira por parte do Papa, a rapidez com a qual agregou personagens importantes de nível planetário e as reverberações que está criando pelo planeta é porque é do momento, né? Nós estamos tomando consciência. Isso tem o outro lado, que é o lado da produção científica na área da economia. Certo? Nós temos Thomas Piketty, né? Está bagunçando radicalmente e está mostrando, olha, hoje para você... Sobre a desigualdade. Sobre a desigualdade, quer dizer, para você ganhar dinheiro, você não produz, você coloca em papéis que rendem muito mais, porque produzir é trabalhoso. Você já se deformou radicalmente. Nós temos Kate Raworth, que vai estar participando também, certo? Que diz, olha, nós precisamos repensar o PIB. Certo? Nós temos que pensar o conjunto dos impactos que a gente está tendo sobre a humanidade, sobre a natureza, coisa do gênero. Né? Então, os diversos grupos, o Stiglitz, em grande parte está crítico simplesmente do neoliberalismo, mas quando a gente olha a parte propositiva, que é resgatar a governança corporativa para parar de fazer as bandidagens que fazem e assegurar um papel regulador do Estado e equilibrado com as organizações, né? Tudo isso aí está se transformando em numerosas publicações pelo mundo afora que estão trazendo uma visão de bom senso que não é sonho. Tá? Tem realmente bom senso. Tem muito o que você traz, que é o seguinte: nós temos gigantes corporativos, em particular na área financeira e na parte da comunicação, que controlam, portanto, a formação de visão de mundo das pessoas, que é um desastre. Então, tem o problema da relação de força, certo? Mas como o sistema não está funcionando, não está respondendo, não é mais um capitalismo que pelo menos dizia, eu posso explorar os trabalhadores, mas estou produzindo coisa, certo? Isso aí gera uma fragilidade. E é impressionante o tipo de gente que hoje estão começando, temos que repensar um pouco, né? Quando a gente pega 181 das principais corporações do mundo, fizeram aqueles 5 pontos, né, de que nós precisamos, as corporações, está ali, Apple, Amazon, enfim, todos eles, tá? JP Morgan, certo? Estão dizendo realmente nós temos que pensar de outra maneira, passar a pensar o meio ambiente, os impactos sociais, etc, etc. Isso tudo ano passado. Tá? 130 dos principais bancos do mundo, certo? Fizeram em 6 pontos, temos que reorientar o que a gente financia e como a gente financia. Ninguém vai achar que de repente virá um bonzinho, essa coisa toda. Entre certo? o discurso e a prática. Mas estão sentindo o calor, né? Quer dizer, a coisa está mudando, na minha impressão. Nós tivemos né? discursos que foram mudando do Banco Mundial, né? Primeiro ele era apoio ao desenvolvimento, depois ele virou combate à pobreza, porque os escopos não alcançavam a sua prática, né? Você veja que no Congresso, na Economia de Francisco, são jovens de 115 países estão inscritos, né? Desses 150 jovens são do Brasil, né? Mas por que o foco, a ênfase com o jovem? É o compromisso intergeracional, que se quebrou nos últimos anos aí de forma objetiva, né? Nós somos a primeira geração que está roubando dos nossos filhos e netos. Nós estamos roubando água limpa, ar puro, estamos roubando meios de vida para os nossos netos, tudo, né? A biodiversidade. Então, há essa preocupação do pacto intergeracional e do protagonismo para a juventude. E tem um ponto também, que é o que houve com o Sínodo da Amazônia, que é o reconhecimento desses conhecimentos ancestrais. Conta pra gente o que foi o Sínodo da Amazônia, rapidamente, assim. Porque... Sínodos são congressos, encontros que a Igreja realiza, né, no Vaticano, tem até a sala do Sínodo, né, que se encontram para tratar de um assunto. O Sínodo da Amazônia foi para tratar das questões da Amazônia, tanto do ponto de vista... O Sínodo só reúne bispo ou tem mais gente? Quem decide são bispos, né? Mas aí se chamam outras pessoas para auxiliar. Eu, por exemplo, me chamaram para falar para o Sínodo um vídeo curto sobre tecnologia e povos indígenas, pela experiência dos pontos de cultura. E assim, gente de vários
lugares foram. Fiz isso de casa até, com gravação e tal. E aí eles vão tirando conclusões. No caso do sínodo, houve uma certa frustração em relação às questões mais do ponto de vista eclesiásticos, né? O padre casados, o papel das mulheres. Mas outros aspectos são extremamente importantes. Primeiro é a poética da Amazônia. Vale ler a declaração, né? Ela é muito poética, né? E, sobretudo, esse entendimento, essa força do conhecimento dos povos ancestrais, dos povos originários. A economia de Francisco, ela se aproxima do bem viver, que aqui os guaranis definem como o tecoporã, o modo bom de viver na casa, né? E que também é teorizado e foi aplicado nas constituições do Equador e da Bolívia, mesmo com uma série de deficiências, e agora mais ainda, né? Mas mesmo assim ele vai no sentido, vem da Sumac Calçai, né? Do Quichua, né? E que é o entendimento de que nós somos filhos da Mãe Terra, coabitamos o planeta com outros seres, não é possível para haver bem viver para uma pessoa se o entorno não tem o mesmo bem viver. E isso também remete à economia de Francisco, né? E que vem impactado pelo sínodo. Então são ações muito efetivas, muito eficazes, né? Que vão se apresentando e que eu espero que elas floresçam, né? Com peso, né? Aproveitando aqui vocês, está preciosa essa conversa. Vocês fizeram menção de que existe uma articulação brasileira Sim. da economia de Francisco. Uhum. Não é? E clara. E clara. E nós vamos ter eleições municipais esse ano. Né? Essa articulação vai tentar influir nas eleições? O que vai acontecer? Diga lá, Ou vocês ainda não pensaram no assunto? Olha, eu trabalho muito, para mim eu faço a conexão direto, tá? Voltando ao que eu estava dizendo, ou seja, em grande parte as atividades da saúde, educação, para onde está indo o principal emprego, trabalho, coisa do gênero. Essas coisas, inclusive problema ambiental, saneamento básico, ter rios limpos, ter cidade arborizada, o conforto da cidade, os processos colaborativos, não é um sonho, certo? Eu vivi muito tempo na Europa, né? Você, cidade por cidade, você vê como funciona, certo? Na Alemanha, as pessoas não colocam seu dinheiro no banco, colocam em uma caixa econômica da própria comunidade e usam isso segundo suas necessidades, ou seja, há uma apropriação da economia e você deixa de separar. Esse é o econômico e os outros são impactos, efeitos indiretos. Não. Você organiza a economia em função do bem-estar, né, do bem-viver das pessoas. A meu ver, isso tem tudo a ver com o poder local, tudo a ver com as comunidades, inclusive em termos de eficiência econômica. Quando a gente pega estudo recente do Kroiber sobre a China, China's Economy, né, ele mostra que a China, em termos de gestão, é mais descentralizada do que a Suécia. Certo? Isso que na Suécia 70% dos recursos públicos vão direto para os municípios. Né? Se você pega a Alemanha, você tem grande parte dos recursos públicos que são repassados para as cidades, para os municípios, e além do mais, as poupanças das pessoas estão numa caixa econômica local. Resultado, você passa a funcionar muito melhor na base da sociedade, porque os recursos estão ali e as comunidades que se conhecem, lideranças locais, tudo se ajeitam em função dessas necessidades. E o governo central passa a funcionar muito melhor, porque em vez de ficar negociando picuinhas, né, e micropressões, ele passa a pensar política tecnológica de longo prazo, políticas ambientais, coisa do gênero. Né? Agora, está o que você levantou momentos antes, né? Ou seja, de um lado, nós temos uma localização das políticas e, por outro lado, temos poder global que escapa
dos espaços nacionais, né? O sistema financeiro é global. Um país que tenta controlar suas finanças, as finanças fogem para outras áreas, né? Tem um livro muito interessante, né, que utiliza o conceito de glocal, né? Enfim, Glocal. essa dupla local. atenção. Agora, a meu ver, todo esse conceito de economia de Francisco, de uma economia que responde às necessidades das pessoas, está, mas muito ligada em a gente resgatar os espaços urbanos, né? Primeiro porque a gente se urbanizou e, portanto, formam-se comunidades, não é mais população rural dispersa, isso é um vetor muito importante de articulação da sociedade, e se a gente vê como funciona. A agricultura urbana, por exemplo. Não sei se você sabe, a cidade com maior agricultura urbana no planeta é Havana. Vem pelo período especial, né? Ela tem praticamente toda a produção de alimentos, ela está em torno de Havana e dentro da área urbana, né? Aqui em São Paulo algumas experiências, né? Mas é algo que precisa ser intensificado, né? As hortas urbanas, a produção de comida. E tudo isso é sofisticado, tem tecnologia, tem muito conhecimento, que às vezes as pessoas dizem, é ali um caipira que vai fazer uma hortazinha, né? Então, agora, e também, na verdade, a economia de Francisco e Clara é a economia na escala humana. E esse é o grande dilema que a humanidade está se colocando hoje, que nós estamos na iminência do pós-humano, né? E então é o resgate. O que nós queremos para a nossa vida? Essa vida humana que pressupõe laços de afeto, laços de confiança, de convivência, né? Tudo isso leva a questões de política pública, inclusive para esse ano, com as eleições. Nós criamos essa carta de Francisco e Clara, eu posso passar para você depois, aqui na sequência, e você vai ver que todas essas questões, inclusive de construção de políticas públicas, elas estão contidas. E por que elas estão contidas? Porque no atual momento histórico, o Estado, nós não podemos prescindir do Estado. O Estado então, ele é abarcativo, ele não é... Nós estamos chegando próximo do fim do nosso programa. Queria fazer uma pergunta, uma provocação para vocês dois. E aí cada um tem aí seus 3 minutos para responder e tal. Que é o seguinte, tem sido muito importante que as Nações Unidas, por exemplo, façam a discussão das questões sociais, desde a época, vamos dizer assim, dos encontros de saúde, de educação e de tudo mais, as cúpulas sociais das Nações Unidas que foram gerando documentos, né? Hoje nós estamos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essa meta 2030, como uma espécie de acúmulo que provém daí. Mas ele não tem nenhuma responsabilidade vinculatória, quer dizer, é uma carta, né? É uma proposição, não é? A Carta de Francisco vai virar uma outra ODS ou vocês têm uma outra visão de como trabalhar isso? Aqui, que é um pouco o exemplo que eu lhe disse, nós não pretendemos que a articulação brasileira pela economia de Francisco, ela fique só no campo da difusão de ideias, né? Tem havido muito, praticamente toda semana tem 2 encontros regionais pela economia de Francisco e Clara, pelo Brasil, autogestionados, né? O Ladislau vai sair daqui, vai ter um encontro hoje à noite, está tendo em vários cantos do Brasil, não só em São Paulo, não só nas capitais, mas pelo interior e tudo mais, né? Mas são ações concretas, percebendo essa articulação, inclusive, como, espero, né, um movimento social mesmo, e que se contraponha a esse horror econômico que a gente vive. Como movimento social, ele terá esses braços, né, o da sistematização e difusão de ideias, também o de aglutinação de forças, mas ele tem a dimensão prática,
que se dá igualmente em duas dimensões. Uma é da construção de alianças na relação com o Estado, para que o Estado seja colocado a serviço do povo e não o contrário, como ocorre hoje, e outra de ações concretas. Não é possível também fugir dessas dimensões imediatas. Alguém que não tem condição de comprar um botijão de gás ou que tem a casa destruída por uma enchente e que acaba hoje, na atual situação de ultraliberalismo, ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer ou ao crime organizado, que passa a ser um ponto de controle nas periferias, ou a igrejas, que também é outra forma de ponto de controle e de cooptação. Daí é que entram essas associações de socorro mútuo, essas praças de ofícios, né, que é para dizer, sim, eu existo, eu tenho força, eu tenho o que criar, eu tenho o que oferecer. Há 2 dias atrás eu estava com a minha esposa ali em frente ao Mercadão. Nós passou um pouquinho o cruzamento, a gente começou a meio que chorar até ali vendo. Eram pessoas, praticamente todas assim, próximas da minha idade, né? Todas com mais de 45, 50 anos, né? Homens, você percebe que não eram aqueles trabalhadores de rua de muito tempo. Eram pessoas que tiveram seus ofícios, seus trabalhos mais simples, ou foram zeladores ou operários, todos tentando vender alguma coisa, né? Não é possível que a gente ache normal uma sociedade que leva tanta gente ao desamparo. Isso destrói as relações de vida, as relações humanas. Até quem está amparado fica desamparado ao ver uma situação dessa, né? Então, esse movimento de Francisco Clara, ele vem também nesse sentido. Olha, o Silvio me conhece, eu sou sempre mais para o lado otimista dos processos, né? Eu vejo uma coisa seguinte, nós estamos evoluindo para a sociedade do conhecimento. O conhecimento, se eu tenho um conhecimento, eu passo para você e continuo com ele, certo? Muitos dos avanços científicos, tecnológicos do planeta estão se generalizando, passando por cima de patentes, copyrights, royalties. Eu mesmo disponibilizo todos os meus livros, como um monte de gente pelo mundo, estou disponibilizando pesquisa gratuitamente. Ou seja, está se abrindo um sistema colaborativo muito forte no planeta. Nós estamos nos urbanizando muito rapidamente. As unidades urbanas pelo planeta fora podem se articular internamente de maneira muito mais estável. Nós estamos evoluindo para uma densidade muito maior das atividades econômicas centradas no social, nas políticas sociais, saúde, educação, etc. Lembrar que 20% do PIB nos Estados Unidos é saúde, tá? Não é indústria bélica, essas coisas. Então, na realidade, essas várias transformações estão levando para outro mundo, né? Eu sou otimista no sentido seguinte, tem um cara que diz que não há nada mais poderoso do que as ideias em termos transformador, né? É forte, eu acho que nesse Hugo, momento... Né? Não há nada mais forte que as ideias cujo tempo chegou, né? Pois é. Então, na realidade, eu acho que chegou um tempo de uma mudança. E um elemento, talvez, que a gente não tenha focado, mas que é essencial, que é a dimensão dos valores e da ética reintroduzido no comportamento humano e no comportamento econômico. Essa guerra, esse vale tudo, sem nenhuma ética, sem nenhum respeito das pessoas, coisa do gênero, isso aí, evidentemente, está se deslocando, né? E nós temos o desafio que a tecnologia, por enquanto, está gerando desemprego. É absurdo que a tecnologia que nos faz fazer mais coisa com menos esforço, né, o que é muito positivo, está jogando gente no desespero. Então, a redução da jornada, a renda básica assegurada para todos, nós somos dinheiro sobrando para isso, certo? Mas para isso é repensar a arquitetura do conjunto desse sistema que a gente vive, né? É uma tarefa e tanto, hein? Quer dizer, muita tarefa nisso. E realmente tem aí um acúmulo que vai se demonstrando, né? Todas essas experiências da economia solidária, da economia cooperativa, da economia voltada para a construção do bem-estar, né? Ela tem uma história também, ela tem um acúmulo, ela tem o que oferecer. Economia feminista, né? A gente vai ter que olhar muito para as mulheres, né? Para essa
virada econômica, Isso, tá? e contar com as mulheres para isso. Olha, eu quero agradecer muito vocês, a participação, ao Célio Turino, ao Ladislau Dobro, foram Obrigado, excelentes as suas colocações, acho que ajudou a compreender melhor o que nós estamos passando e essa iniciativa, né, da economia de Francisco. Eu quero agradecer você, agradecer a todos que estão nos acompanhando e convidá-los a conhecer a edição deste mês, que já está nas bancas, do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que está tratando desse tema e de outros com maior profundidade. Muito obrigado a todos, até a próxima.